Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Você tem um inimigo dentro de você. E esse inimigo se chama orgulho. O orgulho é muito perigoso para a nossa saúde espiritual. E fracassar na luta contra o orgulho trará desastrosas consequências, tanto no material, quanto no espiritual e até na eternidade. Devemos aprender a não ter orgulho e sim humildade. E quero te dar 2 exemplos disso. Pense por um momento em Moisés. Repetidas vezes, Moisés é chamado de servo de Deus nas Escrituras. Eu não creio que haja outro título melhor para que nos chamem que não seja servo de Deus. E o que mais as Escrituras dizem? Que Moisés era o ser mais humilde do mundo. E essas 2 coisas se relacionam de forma indivisível. Se somos humildes, serviremos a Deus. Se somos orgulhosos, serviremos a nós mesmos. Permita-me perguntar: você está operando em orgulho ou humildade? O segundo exemplo, com certeza, é o nosso Senhor e Salvador, o Messias. Quando vemos em Filipenses, por exemplo, capítulo 2, Paulo comenta sobre a humildade do Messias. Diz que o Messias humilhou-se a si mesmo, inclusive até morrer na cruz. E devido à humildade que o levou a obedecer a Deus, o que a Escritura diz? A Escritura diz que Deus deu a ele um nome que é maior que todo outro nome, para que diante do nome de Yeshua, ante o nome de Jesus, todo joelho se dobre, toda língua confesse. E isso é muito importante para a glória de Deus, que Ele é o Senhor. Lembre-se disso. A humildade faz com que Deus nos levante, que Deus nos exalte. Mas o orgulho, o que a Escritura diz? O orgulho precede a queda. Então, de novo, se você avalia a sua vida e as ações que tomou, as ações que realizou, se estão arraigadas no orgulho e no egoísmo, nos teus próprios desejos, ou foram estabelecidas pela humildade? Não existe uma posição intermediária. Ou você viverá debaixo da influência do orgulho, ou debaixo da influência da humildade. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 18. Ficará muito claro aqui que o Messias está ensinando sobre os perigos do orgulho e o poder e as bênçãos que vêm com a humildade. Notem o que ele diz no versículo 1. Mateus, capítulo 18, versículo 1. Yeshua diz: naquela hora, prestem atenção a essa frase, naquela hora. De que hora estamos falando? Bem, se você lembra bem, na semana passada, no capítulo anterior, Yeshua disse algo. Ele disse aos seus discípulos que iria a Jerusalém, que ali ele seria traído e entregado aos homens, e que os homens o levariam à morte. E nesse momento, o que os discípulos pensavam? Bem, sigamos lendo. Novamente no versículo 1. E naquela hora, os discípulos chegaram diante de Yeshua, dizendo: quem, então, é o maior no reino dos céus? Eles perguntavam isso se referindo a eles mesmos. Sabemos uma coisa:
Sabemos que o maior no reino dos céus é Deus. Recordando o que aprendemos, Deus, o Pai, disse sobre Yeshua, o Filho unigênito de Deus, que diante do seu nome todos se prostrarão e confessarão para a glória de Deus. Ele receberá esse nome, que é maior que todo nome. E Yeshua, ele é o maior. Mas eles estavam pensando em si mesmos. Ouviram que Yeshua morreria e pensaram dentro de si: bem, e agora entre nós, quem será o mais importante? E notem como responde o Messias. Ele poderia ter respondido com uma reclamação, apontando sua maneira equivocada de pensar. E o orgulho sempre nos leva a pensar de forma incorreta. O orgulho nos tira dos planos de Deus, do propósito de Deus. E o orgulho, segundo diz a Escritura, o orgulho precede a queda. Ou seja, o orgulho nos leva a sermos enganados pelo inimigo para nos golpear e nos fazer cair. Deus quer nos empoderar, nos fortalecer, nos posicionar na sua vontade. Mas o orgulho remove tudo isso. Então, a resposta do Messias é a seguinte. Vejamos agora o versículo 2. E Yeshua, chamando uma criança pequena. A palavra bíblica aqui, que se traduz como uma criança pequena, um pequenino, tem a ver com uma criança que é muito, muito jovem, de muito pouca idade. Essa palavra, provavelmente, se refere com um infante, uma criança de 2 ou 3 anos de idade. E tal menino, muitas vezes, quando vemos uma criança assim caminhar, não demora muito para levantar seus braços ao seu pai ou sua mãe, para que um deles o levante. E não porque esteja cansado ou não queira caminhar mais, mas porque desejam essa afirmação de ser levado a essa proximidade íntima com seus pais. Da mesma forma, quando uma criança pequena tem um problema, quando necessita de algo, quando acontece em sua vida algo que lhe dá medo, algo desagradável, o que é que ela faz? Ela busca seus pais. E o que o Messias está dizendo é isso. A menos que aprendamos a depender do nosso Pai Celestial, escutá-lo, reconhecê-lo como autoridade, veremos que as crianças pequenas, elas escutam seus pais. E o que quero dizer com isso é o seguinte, que quando algo é dito a ela, com muita frequência, essa criança acreditará nisso. Eu tenho um irmão mais velho, e quando eu era muito pequeno, ele tinha o costume de me dizer coisas ridículas e eu acreditava. Às vezes eram coisas que me assustavam, outras vezes eram coisas que me emocionavam muito e eu dizia, uau, isso vai acontecer. E claro, como irmão mais velho, ele simplesmente estava brincando com seu irmão mais novo. Mas o ponto é que a criança pequena tende a acreditar, aceitar, escutar e receber a mensagem. E isso é o que o Messias está nos dizendo. Se queremos ser grandes no reino de Deus, devemos ser capazes de demonstrar como indivíduos maduros essa mesma dependência, esse mesmo reconhecimento da autoridade que uma criança pequena demonstra por seus pais. Leiamos novamente o versículo 2. E Yeshua chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles, ou seja, diante dos 12 discípulos. Versículo 3. E disse, Yeshua falava com os discípulos da forma mais humilde. Simplesmente dizia, em verdade vos digo, que a menos que vocês, e essa seguinte palavra é muito importante, se tornem. Essa é uma das palavras do Novo Testamento que tem a ver com o arrependimento, mas é simplesmente a palavra tornar-se. Implica algo. Quando você se torna a Deus, haverá uma mudança em sua vida. O orgulho nos faz pensar que sabemos tudo, que ninguém deve nos dizer o que fazer.
só saia do meu caminho e me deixe fazer o que eu quero fazer. Mas a humildade entende que não somos perfeitos. A humildade nos ensina que necessitamos de mudanças em nossas vidas. E a humildade, como uma criança pequena, fará que nos tornemos não a uma pessoa estranha, mas uma criança que encontrará segurança e conforto unicamente nos seus pais. E isso é o que o Messias nos diz. Devemos ser pessoas que nos tornamos a Deus e fazendo assim acontecerá o que essa palavra diz. Produzirá uma mudança piedosa, uma mudança reta. Então, lhes diz, em verdade lhes digo, que a menos que se tornem e que se façam como crianças pequenas. Do que nos fala aqui é do que algumas pessoas chamam de uma fé como de criança. Uma fé simples. Você diz algo a uma criança pequena e ela não vai atrás de todos os detalhes. Ela simplesmente escuta e aceita. Da mesma forma, nós, como adultos, é bom que também tenhamos uma fé como de crianças. E o que quero dizer com isso? Bem, existe um mestre da Bíblia, ou melhor, um conferencista motivacional, e ele falava sobre o amor do Messias. Todos conhecemos a canção Cristo me ama, eu sei. Por quê? Sua palavra diz assim. E esse homem estava se referindo a essa canção, mas percebendo ela de forma negativa. Ele dizia, aqui está o problema. Se tivéssemos uma fé como a de crianças, quando essa criança crescer, por exemplo, quando for à universidade, sua fé será desafiada. E quando começar a ouvir os feitos da ciência, sua fé será destruída. Não, não é verdade isso. A verdadeira fé nunca será destruída. E isso é o que quero te dizer. Já vimos, historicamente, que a ciência tem que estar em dia com a revelação da palavra de Deus. Te darei um exemplo. Há muitos séculos, era comum que as pessoas mais inteligentes pensassem que a Terra era plana. Mas você pode ir ao livro de Isaías, há 3.000 anos. E para ser mais preciso, há 2.557 anos, Isaías disse que a Terra era esférica, redonda. Ele usou uma palavra que descreve uma Terra redonda e não plana. Então, foi literalmente que séculos depois que cientistas conseguiram constatar a profecia de Isaías e descobrir que a Terra era redonda. E vemos muitos exemplos de como a Bíblia diz uma coisa, a ciência a refuta, não crê nela, mas mais adiante descobrimos que a ciência confirma o que a Bíblia tinha dito há muito tempo. Tudo na Escritura pode ser defendido. Não existem fatos na palavra de Deus, no que ela diz, que estejam em conflito com nada do que a ciência tenha comprovado. Descobrimos que a palavra de Deus é efetivamente defensável. Podemos, se estudamos a palavra de Deus de forma apropriada, veremos que verdadeiramente a Escritura foi dada por Deus, inspirada por Ele. Não há nenhum tipo de erro na palavra de Deus. Não, aqueles que, de certa forma, menosprezam ter uma fé como a de crianças, não leram ou não obedecem ao que a Bíblia diz. E Yeshua claramente disse, avancemos, disse, a menos de que se tornem e se façam como crianças pequenas, vocês não... E, por certo, vemos uma negação duplicada aqui. Mas não é como em português, que uma negação duplicada se torna positiva. No grego não é assim. Uma negação suplicada enfatiza esse fato. O que ele diz? Podemos traduzir da seguinte forma: vocês nunca entrarão no reino dos céus. Devemos ser pessoas que confiam em Deus, como uma criança pequena confia nos seus pais.
e depende deles. Versículo 4. Então, qualquer um que se humilhe, assim mesmo, como essa criança, e é enfático, esse é o maior no reino dos céus. Então esse é o Filho de Deus, nos ensinando que devemos ter humildade. E essa humildade produz dependência. Devemos ter essa humildade, essa dependência em Deus, da mesma maneira como essa criança depende do seu pai ou da sua mãe. Isso é o que agrada a Deus e nos dá o poder, nos dá o acesso aos recursos do Espírito Santo para nos mudar, que nos faz crescer e que nos amadurece em obediência à vontade de Deus. Passemos agora ao versículo 5. E qualquer um que receba a uma dessas crianças pequenas, ou a essa criança pequena, no meu nome, mas literalmente diz, sobre meu nome. O que quer nos ensinar é um princípio fundamental, e é que, se somos humildes, teremos o caráter do Messias. Recordem essa simples verdade. Quando a Bíblia fala sobre o nome, está enfatizando o caráter. E é quando temos interesse, quando nos ocupamos em cuidar das crianças pequenas, quando os protegemos, lhes damos refúgio, os amamos, os educamos nas coisas de Deus, que nós, tal como diz aqui, ao fazer isso, ele diz, se vocês recebem a um desses, a uma criança pequena como esse, no meu nome, recebem a mim. Notem isso. O que a Bíblia indica quando escreve, vocês recebem a mim, recebem o caráter do Messias. Isso é o que a espiritualidade nos ensina. Quando aceitamos o Evangelho, o Espírito Santo, e é o Espírito Santo, o Espírito de Yeshua, do Messias, do Cristo, seu Espírito vem habitar em nós e começamos a viver sua vida por meio das nossas ações e palavras. Ele se converte em nossa vida. Então, diz que é a humildade, é essa confiança, essa dependência de Deus, o que produz em nós uma mudança, pela qual nos convertemos em comportamento, em ação, em pensamento, em palavras, em tudo. Somos feitos mais e mais como Messias. Quando recebemos uma criança pequena no seu nome, por seu propósito, baseado no seu caráter, nós estamos recebendo a Ele. Como diz aqui, recebem a mim. Mas ao invés de ser uma influência positiva, que é o que significa receber uma criança dessas pequenas, existe a possibilidade de que sejamos uma influência negativa, de que podemos oferecer um pobre testemunho a eles. E isso é o que o Messias começará a ensinar no versículo 6. Lemos aqui o seguinte: mas, se vocês se tornam uma ofensa, e essa palavra é uma pedra de tropeço, dar uma má impressão, ser uma influência negativa, diz, mas se alguém se torna pedra de tropeço para um desses pequenos que creem em mim, agora bem, vamos dar atenção a isso. Essa escritura não é muito popular, mas nos dá uma boa indicação do seu caráter. E quão sério é esse assunto. A escritura que estamos estudando é profundamente significativa. E nos damos conta disso pelos termos, as palavras que Yeshua compartilha. De novo, mas se vocês se convertem em pedras de tropeço, em uma ofensa para um desses pequenos que creem em mim, diz o versículo 6, seria melhor para ele, para essa pessoa que se tornou pedra de tropeço, seria melhor para ele
que se coloque uma pesada pedra de moinho ao redor do seu pescoço e se lance nas profundezas do mar. Ouçam bem, são palavras muito fortes. Yeshua diz: se alguém se torna pedra de tropeço para esses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se coloque uma pedra pesada de moinho ao redor do seu pescoço e que se afogue nas profundezas do mar. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, do seu ponto de vista, da perspectiva do reino, é pior ser uma influência espiritual negativa sobre a vida de alguém do que perder a vida. Está enfatizando com essas palavras a importância da dimensão espiritual, o muito que ele deseja que sejamos uma influência positiva. E é melhor perder a vida do que ser uma influência negativa. Mas ele não está sugerindo aqui que cometamos suicídio, porque cometemos um erro, mas está nos ensinando e mostrando um princípio importante, que o bem-estar espiritual é mais importante que o bem-estar físico. Da mesma forma, continua dizendo no versículo 7, aqui usa a palavra ai. Quer dizer que a menos que haja uma mudança, quão horrível será a situação. Iniciando no versículo 7, fala sobre o mundo. E ao falar sobre o mundo, fala àqueles que estão comprometidos com uma vida mundana, que dão mais importância às coisas do mundo que às coisas do reino de Deus. Então, no versículo 7, ai do mundo. Por quê? Literalmente diz, porque as ofensas, essas pedras de tropeço, e o que quer dizer é isso, ai do mundo, porque do mundo provém essas ofensas, essas pedras de tropeço, essas coisas que produzem uma influência negativa nas pessoas. Logo diz, última parte do versículo 7, porque é necessário que essas ofensas aconteçam. E o que significa é que nesse mundo é um fato que haverá ofensas e pedras de tropeço. Por quê? Porque esse mundo está manchado com o pecado. Quando operamos nesse mundo, em sua mentalidade e perspectiva, perseguindo as coisas do mundo, vamos naturalmente nos converter em uma pedra de tropeço. Viveremos e nos comportaremos de uma forma perigosa para o bem-estar espiritual dos outros. Em outras palavras, não teremos um testemunho piedoso. Simplesmente escreve aqui, ai do mundo, ou seja, das coisas desse mundo e do caráter desse mundo, porque do mundo vêm essas ofensas. É natural que as ofensas venham do mundo. Mas diz, ai do homem, desse homem, por meio de quem a ofensa, tais pedras de tropeço cheguem. E isso é vital. Ai. Utiliza essa palavra ai 2 vezes. A primeira com respeito ao mundo, ai do mundo. E a segunda com respeito àquele que se comporta de uma maneira mundana, sem confiar no seu Pai Celestial, sem depender da verdade de Deus. E ele diz, ai. E recordem o que significa isso. Que horrível será. Versículo 8. Agora ele dará um exemplo, e é crucial que ouça o que isso quer e o que isso não quer dizer. Versículo 8. Mas se sua mão ou seu pé causa uma ofensa, ou é uma causa de tropeço para você, o que diz? Corte-os. Nos textos receptos que estou lendo aqui, o diz no plural, cortá-los. Algumas traduções dizem no singular, cortá-lo. Mas o ponto aqui é desfaça-se disso. Mas escute com cuidado o seguinte. Nós podemos chegar a usar nossa mão para cometer um pecado e ser causa de tropeço.
Podemos usar nossos pés para ir a algum lugar onde realizam atividades ímpias. Podemos pecar ou ser ofensa, pedra de tropeço, com nossas mãos e pés, mas eles não são a causa. É muito importante escutar o que ele está dizendo. Há algumas semanas, escutamos essa lição do Messias. Ele disse que o que contamina o homem não é o que coloca no seu corpo, mas o que sai do seu coração. E o que quer dizer é que se suas mãos ou seus pés causam que seja uma ofensa, corte-os. O que nos diz é que livra-te da verdadeira fonte de ser uma ofensa, uma pedra de tropeço. E qual é essa fonte? Não são suas mãos e pés, mas o seu coração. Precisamos de um novo coração. E na Bíblia existe uma conexão entre o coração e a mente. Precisamos nos desfazer das nossas mentes, da nossa forma de pensar e substituí-la pela mente de Cristo. Por isso que diz, corte-o, porque é melhor para você entrar à vida manco ou coxo do que ter ambas mãos e pés e entrar ou ser lançado ao fogo eterno. Você ouviu bem isso? Ao fogo eterno. Insisto, as pessoas zombam do inferno, de uma condenação eterna no fogo, mas essas são palavras de Yeshua, do Filho de Deus. E ele diz, seria melhor para você se desfazer, arrancar do teu corpo aquilo que te faz pecar, que preferir se apegar a ela e seguir completo fisicamente, mas sendo lançado ao fogo eterno. Versículo 9. E se teu olho te faz tropeçar, arranque-o e lança fora de ti. Por quê? Porque é melhor para você entrar à vida com um olho só, e a vida aqui é sinônimo de reino. Viver sem ter os dois olhos, do que ser lançado. E agora diz, e ficou escrito assim, no fogo do inferno. Notem que ele fala do inferno 2 vezes. E quando fala de fogo eterno e fogo do inferno, a palavra que se repete é fogo. Isso nos fala da realidade do inferno. E o orgulho nos conduz a essa experiência, a experimentar o inferno. Só quando somos humildes e confiamos no Deus vivo que enviou seu Filho ao mundo, que poderemos realmente entrar à vida. Encerramos com isso. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.